Aqui, desse lado, é a promotoria, correto? Eles que vão acusar, nós vamos defender os nossos clientes. E o lado de cá, somos os advogados deles. Só para fazer uma conotação, não tem que ter emoções no sentido que são colegas de vocês, eles são réus, tá? Então vocês vão ter que julgá-los. Vocês são a parte mais importante desse júri. É vocês que vão definir o destino deles, tá? A doutora vai fazer uma explanação da história e a gente vai complementando a partir do momento que o Ministério Público for apresentar as alegações, a retórica dentro da acusação, e nós vamos fazer o da defesa, tá bom? Doutora. Bom dia, pessoal. Olha, vou contar rapidinho a história para vocês, que será julgada aqui hoje. O nome do livro é O Caso dos Exploradores de Caverna. Aconteceu que alguns, na verdade 5 homens, foram a trabalho numa caverna. Eles eram exploradores, mineradores. Por conta de um desabamento, eles ficaram presos dentro dessa caverna. Com o passar dos dias, a comida foi acabando. Para sobreviver, o que eles pensaram em fazer? Bom, nós vamos ter que sortear aqui, gente. Um de nós vai ter que morrer para que os outros 4 possam se alimentar. Depois, essa ideia foi descartada. Não, gente, que isso? Mas matar um para os outros poderem sobreviver? Como assim? Ao passo que os dias foram se passando, chegaram à conclusão. Realmente, nós vamos ter que matar um. E aí, Roger foi o sorteado. Roger foi o escolhido. Roger foi morto para servir de alimento para os outros. Após alguns dias, foi mandado resgate para essa caverna. Os trabalhadores estavam lá na tentativa de tirar as rochas. Outras rochas desabaram. 10 trabalhadores morreram. Depois continuaram as tentativas de resgate, até que, enfim, esses 4 foram resgatados de dentro da caverna e estão aqui hoje para que vocês decidam, após a explanação dos colegas, se eles devem ser condenados ou absolvidos pelo ato que cometeram dentro da caverna. Tá bom, pessoal? É mais ou menos isso. Obrigado. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, consta dos autos que os acusados, juntamente com a vítima, ficaram presos em uma caverna, sem nenhum acesso para conseguirem sair. E devido ao desmoronamento, somente houve o resgate 32 dias depois. Quando foram resgatados, apenas 4 deles estavam vivos. Por quê? Roger Wetmore estava morto e se comprovou que os seus colegas comeram sua carne para sobreviver. Bom dia a todos. A gente agradece a presença dos colegas, dos professores, das pessoas que estão representando aqui a defesa, os réus, os colegas que estão representando também, simulando a promotoria, inclusive juiz que vai apreciar depois a decisão que serão dadas por vocês. E vocês ouviram uma pequena parte da história. Essa história macabra de alguém ser comido para outro sobreviver. Vocês jurados que vão daqui a pouco dar o voto de que se essas pessoas que estavam na caverna
foram de fato culpados ou inocentes. Porém, nos autos, no processo, como é de praxe, há um relato das testemunhas que contam o que aconteceu e por isso que nós temos acesso a essas informações que elas passaram. Isso está nos autos. É um processo que relata e tem as provas. Mas as provas que constam lá, nós dependemos apenas do testemunho dos sobreviventes, que são justamente os réus. Essas pessoas que estavam lá e acabaram por assassinar o colega deles. Essa pessoa que estava convivendo com eles na caverna por aqueles dias, foi um acidente trágico, um desmoronamento, mas aquela pessoa era amigo pessoal deles. Eles eram pessoas que estavam lá tentando, fazendo uma experiência, uma exploração, eram pessoas experientes e em determinado momento, naquele desmoronamento, eles tomaram essa decisão, mas o único testemunho que nós temos é o deles. Há no processo uma referência que a vítima, a pessoa que foi assassinada, ela deu um depoimento em algum momento, através de um rádio, dizendo que eles poderiam sortear uma pessoa em caso de falta de comida. Mas eu quero adiantar para vocês que havia comida, era escassa a comida, mas havia comida. Eu até, daqui a pouco, o colega, ele vai demonstrar que o período que eles tiveram lá dentro era suficiente para que eles pudessem sobreviver. Só que o que ocorreu, e nós não sabemos exatamente o que ocorreu, porque eles é que contam a história, essa história pode não ter sido verdadeira. Esse rapaz, esse moço que tem família, que foi assassinado para ser comido, pode ter sido vítima de uma história macabra. Eles podem não ter sido, eles podem ter combinado entre si e mataram aquele cidadão, aquele amigo deles que ele confiava. Ele pode ter sido morto traiçoeiramente. É possível que ele tenha sido assassinado pelas costas. A caverna estava escura. Nós não sabemos o que aconteceu lá. Nós só temos o depoimento deles. Eles podem ter montado essa história para justificar um assassinato. Então, aqui, vocês vão, representantes da sociedade, pessoas comuns, que têm o poder na mão de acusar e torná-lo culpado ou inocente, vão ter que decidir que aquele cidadão que morreu, aquela pessoa, aquela vítima que foi assassinada, não pode ser um fato que se repita. A sociedade tem que ser protegida e o papel dos jurados aqui é dar à sociedade uma resposta a um crime bárbaro como esse. E qual é a resposta? É a condenação daquelas pessoas. Aquelas caras ali, aparentemente inocentes, mataram 4 pessoas, mataram uma pessoa. Então, eles podem ter premeditado, eles premeditaram, podem aqui vir essas pessoas, os advogados, querer contar uma história fantasiosa, tentar justificar uma morte. Eles vão tentar induzir vocês a achar que essas pessoas são inocentes, mas isso não é verdade. Eles são culpados, eles são réus confessos. Eles confessaram que mataram. É isso que importa para vocês. A morte não é um prêmio. A morte é algo que tem que ser abominado. A sociedade tem que dar uma resposta, não importa qual a pena. Não importa o que o juiz vai dosar a pena. O que interessa para vocês é